Graça e paz, querido ouvinte. A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada na Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, no domingo, dia 7 de julho de 2013, embasada no texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. É muito bom ter você com a gente. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor. Vamos ler todos a uma só voz? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, obrigado porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E a tua palavra nunca volta vazia, Senhor, segundo o Senhor mesmo nos tem afirmado, nos tem falado. E pedimos a Deus que nesse instante a tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, penetre no mais íntimo dos nossos corações. Edifica-nos, ó Pai, na fé santíssima. Fortalece-nos, ó Deus, nós te pedimos, fala com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes dos irmãos sentarem, tem um cântico que eu acho que todo mundo conhece. Vamos cantar a capela? Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Quão formoso és. Quão formoso és. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quantos conhecem Santos e Guarujá? Levanta a mão, por favor. Região ali de Vicente de Carvalho. Oh, todo mundo conhece, hein? Tem as barcas que atravessam o canal entre Santos e Guarujá. É interessante que essas barcas parecem que são grandes, mas quando elas passam por aqueles navios de carga, elas ficam parecendo barquinhos, porque são verdadeiros gigantes da engenharia naval.
que carregam milhões de toneladas de cargas em alto mar e passam ali naquele mesmo local onde as barcas passam. Quando passam desses navios grandões aí, eles deixam uma onda que não chega a ser uma onda gigante, mas é uma onda que balança a barca. Então quem está na barca percebe quando vem aquela onda do navio grande que passou, que chacoalha ela, espirra água para todo lado. Quem está em algumas posições acaba se molhando com os respingos que vêm. E às vezes no calor é até gostoso, né? Dá uns espirros de água fresquinha do mar assim no rosto, no braço. É até bom, mas comparando, irmãos, o tamanho dos navios com o tamanho das barcas, certamente tem hora que os condutores das barcas esperam os navios passarem para depois eles atravessarem, para que não corra o risco de se chocar com um monstro daquele ali, não ia sobrar nada, né? Imagina o tamanho daquela estrutura de aço batendo numa barca carregada, apinhada de gente, ia ter muita gente machucada. Interessante, irmãos, que a nossa vida é comparável a essa barca. Muitas vezes nós temos um trajeto a fazer e a nossa própria vida é um trajeto. Se nós pensarmos bem, nós estamos indo rumo ao porto final, nosso destino final lá no céu. Mas em alguns momentos da nossa existência, nós temos algumas coisas para realizar que parece ser muito simples, como atravessar um canal de barca. É só entrar na barca e ela vai. Mas de repente aparece uma situação tão grandiosa no nosso caminho, como um daqueles cargueiros enormes que bloqueiam a passagem e nós não temos para onde ir a não ser esperar passar aquela situação e depois atravessarmos. E mesmo depois que a situação difícil passa, parece que fica um rescaldo comparável àquelas ondas que vêm e chacoalham a gente. E você fala, poxa, mas o problema já foi. Mas fica muitas vezes uma consequência, uma lembrança, uma memória, uma dificuldade com a qual nós teremos que lidar. Então, meus irmãos, há momentos em que é melhor nós darmos um tempo nos braços do Mestre, nos aquietarmos nos braços de Jesus, esperarmos tal situação passar, para depois nós prosseguirmos no nosso destino. E nesses momentos de parada e de descanso, nos braços do Senhor, nós não vamos nos enfraquecer, não vamos nos desviar da igreja, não vamos abandonar a fé, porque nós estaremos nos braços do Senhor. Estou falando de dar um tempo, às vezes, com um projeto, com um sonho, com um objetivo que nós temos, um desejo que nós temos, mas nós sabemos que Deus coloca limites na nossa vida, na nossa existência. É Ele que muitas vezes nos impede de sair de uma cama. É Ele que muitas vezes nos impede de comprar algo, de fazer uma viagem. É Ele que muitas vezes nos impede de realizar um sonho, um projeto que nós temos. E por que certas coisas surgem e nos impedem? Porque Deus coloca limites na vida humana. E uma coisa sábia, irmãos, é nós conhecermos os nossos limites. É nós sabermos os passos que estamos dando. É sabermos realmente se o que estamos fazendo é do agrado de Deus. Porque se nós tentarmos investir contra aquela embarcação enorme, o estrago vai ser grande. Então, calma. Dê os seus passos e caminhe na presença de Deus, na confiança de que Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Ele promete cuidar de nós. E, amados, daqueles rescaldos que ficaram muitas vezes na nossa vida, podem ser entendidos como veredas tortuosas. O texto lido, Provérbios, termina falando, Ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma premissa básica para entender o texto. Ele endireitará as tuas veredas. A palavra vereda, irmãos, significa caminho estreito. Ou simplesmente caminho. E aqui no contexto, significa a nossa própria vida. Caminho na Bíblia representa a nossa jornada. Então, vereda, nesse texto, é a nossa vida. E a premissa básica para nós entendermos
é que Deus quer endireitar as nossas veredas. Por isso que a palavra diz, amados, Ele endireitará as tuas veredas. Os insensatos poderiam até perguntar, mas para que eu preciso disso? Quem falou que eu quero isso na minha vida? Eles pensam que não precisam de Deus. Os insensatos acham que está tudo bem com eles, que eles não precisam de Deus e está tudo bem, mas eles não sabem que estão indo para o inferno. É para lá que eles vão. Já os crentes verdadeiros, vão dizer com seu coração quebrantado na presença do Pai: Senhor, eu quero, Senhor, endireita as minhas veredas. Eu quero, Senhor, governa a minha vida. Dirige a minha vida. Para que a gente entenda bem as Escrituras, irmãos, é importante que a gente saiba que Deus sabe das nossas necessidades, ok? Ele conhece nossas fraquezas, conhece nossos defeitos, nossos sofrimentos, nossas dores, nossas dificuldades, e Ele quer nos ajudar. Agora cabe a nós ouvirmos a voz de Deus e atender ao chamado de Deus, tá certo? No texto que nós lemos, irmãos, existem algumas coisas que Deus está falando para nós fazermos para que Ele endireite as nossas veredas. Coisas que nós precisamos compreender, irmãos, que são desafios de vida para nós. Não são coisas fáceis. Não é muito simples. Mas muitas vezes, amados, aqueles rescaldos de uma vida pregressa, ou rescaldos de atitudes que tomamos, de decisões que tomamos erradamente, vão dificultar ainda mais de nós conseguirmos cumprir estas verdades que Deus está colocando diante de nós. E isso, amados, para nós é muito fácil de entender. E ser crente não é tão simples assim. Não é tão difícil que seja impossível, mas não é tão fácil como estralar o dedo. Ser crente exige de nós um esforço interior muito grande para cumprir esses itens que Deus fala aqui para nós, através dos quais Ele promete endireitar as nossas veredas. É sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje. E eu pergunto para você, você gostaria, você deseja que Deus endireite as suas veredas? Será que você pensa que você não precisa disso? Será que você pensa que você é imune a isso? Será que você pensa que você já está num status tão elevado de cristandade que não precisa mais? Senhor, muito obrigado, dispenso. Irmãos, muito cuidado com aquele tipo de sentimento de orgulho, de soberba do coração. A palavra é para todos nós. Ontem lá no presbitério, melhor no sínodo, né, Walter? O irmão lá, o pastor Zedequias, falou uma palavra muito bela. Ele disse o seguinte: irmãos, nós somos chamados de líderes, mas líder mesmo é só um, Jesus. Nós somos servos. Os demais, nós homens, somos chamados de líderes, significa que somos servos que têm uma responsabilidade maior. Mas todos nós estamos num patamar de igualdade perante Deus, porque todos somos pecadores, todos fomos lavados no sangue de Jesus, e todos, irmãos, precisamos endireitar veredas, caminhos, coisas na nossa vida. É preciso que a gente descubra o que é isso que Deus quer conosco e que a gente fale: Senhor, eu quero. Senhor, eu necessito. Senhor, eu desejo. Muito bem, se Deus promete endireitar nossas veredas, e Ele está dizendo aqui para nós que tem algumas coisas que a gente tem que fazer para que isso aconteça, vamos vê-las então. Vamos ler todo mundo junto? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muito bem. A primeira parte, vamos juntos mais uma vez? Dá para ser um pouquinho mais forte? Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é a primeira parte do versículo, ok? Deus quer que nós confiemos nele de uma forma irrestrita. Fé irrestrita, é o que a Bíblia está dizendo. Confia no Senhor com uma parte do teu coração, está escrito? É todo, né? Todo o coração. Por isso que é uma fé irrestrita.
Isso é praticar a fé, irmãos. Parece que a gente já sabe, é uma antiga lição. Mas sabemos mesmo? Veja quantas vezes na Bíblia Deus manda a gente confiar nele. Muitas vezes Deus repete isso. E guarde essa lição. Todas as vezes que Deus repete algo, é porque é algo importante que não pode ser esquecido nunca, mas que muitas vezes esquecemos. Isso é básico na vida cristã, gente. Confiar em Deus. Mas note que Deus está falando aqui para nós, não é 10%, 30%, 40%, 50%, é tudo. É de todo o seu coração. Então Deus quer um tipo de fé diferente de uma fé parcial, de uma fé pequena, de uma fé limitada. Ele quer que nós confiemos nele, como irmãos, de todo o coração. Isso exige de nós, então, um esforço. Lembra que eu disse? Ser crente não é muito fácil, às vezes. Exige de nós um esforço, muitas vezes, descomunal. Às vezes nós temos que chegar a Deus, diante de Deus, e chorar. Como aquele pai que via seu filho endemoniado e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E como também os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós cantamos um hino, amados, cantaremos hoje no final, se Deus permitir, 115, unido com Cristo. E esse hino fala que nós com Cristo resistimos ao erro, ao pecado fatal. Confiar em Deus de todo o coração, amados, exige de nós isso, resistir. Resistir ao erro. Porque Deus quer isso. E a fé, irmãos, está ligada diretamente ao tipo de vida que a gente vive. Veja Tiago 2,26, o que diz. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma fé irrestrita nos conduz a uma vida de obras. Aí no contexto de Tiago 2 está escrito: você diz que tem fé, mas não tem obras? Isso não existe. Fé sem obras é morta. Então, irmãos, confiar em Deus é muito mais do que uma teoria. Confiar em Deus é vida, irmãos. Se nós não praticarmos aquilo de que afirmamos que cremos, significa que nós não cremos. E muitas vezes nós não praticamos tudo. Veja, o texto diz: confia de todo o teu coração. Eu creio que aqui todo mundo é crente. Mas o recado de Deus para nós nessa noite, irmãos, é que Ele quer que nós confiemos nele em todos os momentos, em todos os setores, em todos os sentidos. Porque é muito comum, às vezes, nós deixarmos alguma parte reservada para o nosso controle. Bom, Senhor, eu confio em Ti até esse ponto. Daqui para frente eu tomo as decisões. Daqui para frente, Senhor Deus, eu acho que eu não vou entregar a Ti essa parte da minha vida não, porque, sei lá, não sei se vai dar certo. É assim que muitas vezes alguns crentes fazem. Porque a fé sem obras é morta. Ora, se a vida não aponta nessa direção, alguma coisa não está batendo, né? Isso é comum a todos nós, irmãos. Todos nós passamos por testes, por momentos em que nós somos testados na nossa fé, na nossa confiança. Por que muitas vezes nós não confiamos totalmente? Por causa do medo. O medo tem a capacidade de bloquear a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor faz o que com medo? Lança fora. O perfeito amor é Deus. O amor perfeito é o próprio Deus. E Ele nos dá esse amor verdadeiro, perfeito, demonstrado lá na cruz. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Medo, insegurança. Você se sente inseguro quando tem que tomar decisões? Será que eu vou fazer o que está na Bíblia mesmo? Mas, irmãos, a fé nos leva a nos lançar nos braços do Pai. A fé nos leva a confiar. Senhor, eu vou confiar em Ti. Vou fazer a Tua vontade. Vou obedecer. O pecado também pode nos afastar dessa confiança em Deus. Não digo pecado, irmãos, que todo mundo é pecador.
Mas eu digo aquele pecado agasalhado, escondido. Aquele pecado secreto. Muitos cedem ao desejo de ocultar um pecado. Então não é aquele pecado que a pessoa inadvertidamente cometeu. Mas é aquele pecado agasalhado no coração. E isso também pode acontecer com qualquer pessoa. E isso nos afasta da segurança em Deus, da confiança em Deus. Isso nos enfraquece. O medo e a insegurança, o medo e a incerteza, a desconfiança, podem mostrar, irmãos, que a nossa fé não está muito bem. Nossa fé não está lá essas coisas. Então, se você tem medo de confiar em Deus, reavalie a sua fé. Mas o pecado escondido, ele vai além. Porque o pecado escondido, ele pode mostrar que há algo pior do que uma fraqueza momentânea. Que há algo pior do que um momento de fraqueza, mas que há uma duplicidade de vida. Aquele que oculta pecado, ele está vivendo uma vida de duas caras. Então isso pode realmente revelar que há um problema com essa pessoa, que precisa ser sanado, ou que, pior ainda, que talvez haja ausência de conversão nessa vida. A fé é para ser praticada, irmãos, no dia a dia, toda hora. E a fé é semelhante ao paraquedas. Você teria coragem de pular de um avião com paraquedas que alguém falasse para você que não sabe se vai funcionar? Já pensou? Falar assim, olha, pula aí, mas não sei, esse aí é de Xangai. Esse aí é made in China. Ninguém sabe se vai funcionar, se as cordinhas estão bem. Esse aí foi comprado na loja de R$1,99. E agora, hein? A fé, amados, se não funcionar, não resolve nada. A fé tem que funcionar. Tem que ser verdadeira, legítima. Não pode ser de faz de conta. E pode acontecer também, amados, de nós sermos ou estarmos fracos ou fortes em diversos momentos da vida. Já viu aquela situação? Oh, hoje eu estou na bênção, hoje eu estou forte na fé. Aí no outro dia, irmão, como é que você está? Aí hoje eu estou só o pó. Estou aqui um bagaço. Olha, irmãos, ter momentos difíceis é verdade, mas a fé tem que nos sustentar nos momentos difíceis. Esse é o plano de Deus. Essa situação, ora fracos, ora fortes, lembra o crente ioiô. Já ouviu falar do crente ioiô? Ioiô é aquele brinquedinho que você joga e pega, né? Uma hora ele está na mão de Deus, outra hora ele está longe da mão de Deus. Uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora vai na igreja, hoje eu não vou não, porque eu estou desanimado, estou fraco. Estou fraco é um bicho lá da roça, né? Já viram? Estou fraco? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. É a tal galinha de Angola. Irmãos, nós podemos ser crente galinha de Angola. Estou fraco. Não, em Cristo eu sou mais que vencedor. Posso sim passar por lutas, quem não passa? Mas não podemos nos deixar abater. E essa condição, uma hora firme, outra hora não firme, uma hora fraca, outra hora forte, faz pensar justamente em veredas tortuosas. Em caminhos tortuosos, não é uma coisa só, firme. Há exemplos bíblicos de servos, irmãos, que eram verdadeiras muralhas de fé. E que depois de algumas realizações maravilhosas, tiveram momentos de fraqueza e desânimo terrível. Davi é um desses exemplos clássicos, todo mundo lembra de Davi. E um outro é Elias. E depois de ter uma grande vitória pela fé, ele fraqueja, se entristece e vai parar dentro de uma caverna. E as palavras de Deus não é um cafunézinho na cabeça dele, não. As palavras de Deus são palavras de conforto, mas tem ali uma bronca. O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Ah, Senhor, porque só eu estou orando. Olha, você está enganado. Tem mais 7.000. 7.000 que não se dobraram a Baal. Veja, irmãos, como que a mente humana confunde muitas vezes a gente, né? Cuidado. Não se assuste se em algum momento vierem aquelas ondas que balançam o barquinho. E o barquinho dá uma chacoalhada. Não se assuste, não perca sua confiança em Deus. Encare o problema de frente. Não fuja da confrontação.
Detectou o problema? Sabe o que está acontecendo? Tome agora as medidas necessárias para solucionar o problema. Não deixe o problema se avolumar, tomar conta. E navegue firme. Se está diante daquela grande embarcação, você não tem como passar? Espera, fica nos braços de Jesus. Senhor, estou aguardando as suas ordens. E o problema vai passar, vai ter só ondas. E Jesus vai dizer, pode ir meu filho, o barquinho vai dar umas balançadas aí, mas eu estou com você. Eu não te desamparo nunca, diz o Senhor. Porque as ondas virão, irmãos. Não há novidade nenhuma nisso. Até aqui, tudo normal. Há problemas, há lutas. Nós sabemos que será assim sempre. Mas clamemos ao nome de Jesus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a vencer essa tempestade, esse vendaval, essa situação. Porque eu não sou um derrotado, Senhor. Eu sou mais que vencedor, diz a tua palavra. Não é por minha própria força. É no poder do nome de Jesus que eu vou. E em Cristo, irmãos, nós podemos vencer todos os obstáculos à nossa fé. Não vos haverá provação demasiadamente difícil, diz o Senhor. Mas o Senhor é fiel. E juntamente com a provação enviará o livramento, de sorte que possais suportar. Então em Cristo, irmãos, nós podemos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Amém, irmão? Segunda coisa que Deus nos diz aqui, não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos falar juntos? Não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, o que é estribar-se? Apoiar-se. Muito bem. Estribar-se é apoiar-se, é fundamentar-se, é basear-se. E o que é entendimento? Entendimento é o ato de entender. É a faculdade que Deus dá para nós de compreender as coisas, de conceber as coisas, ou seja, descobrir algo, tomar decisões. Entendimento é intelecto, inteligência, é capacidade de julgar. E, irmãos, está muito fácil de compreender o que o texto está dizendo, né? Entendimento é compreensão, percepção e interpretação. Irmãos, é muito mais fácil nós tomarmos certas decisões através daquilo que nós entendemos acerca da vida, fazemos uma interpretação e decidimos ali, nos apoiamos nisso e resolvemos fazer algo. É muito mais fácil isso do que agirmos pela fé em Deus. Humanamente falando, é o que dá na cabeça. O cara vai lá, deu vontade, resolve isso logo. Mas, meus irmãos, isso é viver uma vida tortuosa. Porque quem toma decisões assim, apoiados no seu próprio entendimento, se esquece facilmente da palavra de Deus. O nosso entendimento nem sempre caminha lado a lado com a palavra. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e fazemos uma interpretação totalmente desprovida da direção de Deus. Ah, não, isso aqui tem que fazer isso, isso e isso. Vamos resolver logo. Vou fazer do meu jeito. E isso acontece na vida de muita gente, irmãos. Muitos crentes. Olha como isso acontece. Domingo, culto de louvor, igreja, palavra de Deus, Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus, amém. Ô, bênção, Deus falou comigo hoje, agora vai. Há um apelo, a pessoa vai até lá na frente para receber oração. Glória a Deus, pede ajuda para Deus, chora. Oh, maravilha, Jesus falou comigo hoje. Agora eu vou ser fiel a Deus. Agora eu vou caminhar na palavra. Ótimo, que bom quando Deus faz essas obras na nossa vida, né? Mas o que acontece, irmãos, que quando chega na terça, na quarta-feira, a pessoa se esquece de Deus. E agora? O que acontece, irmãos, que antes do próximo domingo, da próxima Santa Ceia, N problemas voltam, N situações reaparecem de novo, como erva daninha. Olha, o perdão de Deus existe para nós vivermos na graça de Deus, mas não é da vontade de Deus que a gente viva essa duplicidade novamente.
Por que às vezes esquecemos tão rápido do que foi falado para nós, do que Deus nos prometeu? E aí passamos a tomar decisões, e as nossas vontades parece que são governadas, nossos pensamentos, por padrões de vida e de comportamento que não são aqueles descritos na Bíblia. Essa pessoa, que está tão bem intencionada, né? Saiu da igreja tão assim animado, alegre, começa a se basear, tomar suas decisões e se estribar, conforme o termo de Provérbios, não na Bíblia, mas na sua própria vontade. Tipo assim, na hora que a coisa aperta, na hora que vem a peneira, o funil, na hora da dificuldade mesmo, o que você vai fazer? Você vai confiar em Deus ou vai se apoiar no seu próprio entendimento? Então, irmãos, muito cuidado, porque o diabo existe. O diabo não é um mito. O diabo é real, um ser verdadeiro. Ele existe. E a nossa mente é o local onde ele mais ataca. É o lugar onde ele mais vai tentar semear dúvidas, conceitos, entendimentos, interpretações, ideias contrários à palavra de Deus. Alguém disse, irmãos, que a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha, onde Satanás muitas vezes nos ataca, lança suas setas malignas, tentando de todos os modos nos fazer esquecer da palavra. Porque quando a gente se esquece da palavra, a gente começa a agir sem buscar orientação na palavra. E não é heresia, irmãos, afirmar que o diabo tem o poder de tirar a palavra do seu coração. Isso não é heresia. Leia a parábola do semeador e você entenderá. Uma parte das sementes, irmãos, as aves vieram e comeram, né? O que Jesus falou na interpretação? Vem o maligno e lhes rouba a palavra. Não adianta apenas ler. Você tem que carregar essa palavra no coração. Viver por ela. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele não vai permitir, irmãos, que isso ocorra sem a nossa permissão. A hora que Satanás tentar subverter a palavra, o Espírito Santo vai fazer acender uma luzinha vermelha na nossa mente lá, alerta vermelho. Alerta vermelho, cuidado, cuidado filho, isso é o diabo. Isso é o inimigo, filho, ora aí filho. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é uma voz tranquila e suave. É um cicio, lembra? Elias mesmo? Veio aquele vento, tranquilo e suave. Às vezes o Senhor fala conosco no meio do vendaval, no meio do trovão. Mas às vezes a voz do Senhor é tão sutil que se nós não tivermos atenção para Ele, nós acabamos desprezando a voz de Deus. Nós temos que buscar ter um coração sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo, para reconhecermos a voz de Deus. E tristemente, irmãos, tem crentes que não sabem do que eu estou falando. Não aqui, espero em nome de Jesus, mas eu conheço lugares, igrejas, pessoas que não sabem do que eu estou falando. Eu falo, esse pastor está louco, esse negócio aí, desconheço. Você conhece o que eu estou falando? Ouvir a voz do Espírito Santo aqui dentro do coração. Discernir a vontade de Deus. Isso é fundamental na vida cristã. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, irmãos, Deus fala e a gente tampa os ouvidos. A gente fala, não papai, não quero ouvir. Não quero escutar. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não. Estou virando fanático, estou ficando louco. Estou ficando parecido com o pastor Paulo agora, meio fanático, meio exagerado. Deixa eu ser mais eu, deixa eu voltar para o meu normal. Aí o diabo fala, muito bem, é assim que eu gosto. Não ouve muito a Bíblia, não. Sabe, irmãos, para a gente caminhar desse modo, a gente tem que renunciar. Aprender a renunciar. Você já descobriu o poder da renúncia?
Renunciar, irmãos, é dizer não para os nossos direitos. Deus nos deu algo, irmãos, maravilhoso, que se chama livre agência. Diferente de livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio só Adão e Eva tiveram. Adão e Eva não tinham pecado nenhum. Então eles tinham livre-arbítrio. E eles usaram erradamente o livre-arbítrio para desobedecer a Deus. A partir daí, ninguém mais teve livre-arbítrio na face da terra, exceto Jesus, que é Deus que se encarnou. Mas todos nós nascemos sem livre-arbítrio, porque nós já nascemos pecadores. A nossa tendência é para o mal sempre. Mas Deus nos deu algo tremendo para o povo dele, que nós classificamos na teologia como livre agência, ou seja, atitudes livres agora em Jesus, para você decidir fazer a vontade de Deus espontaneamente. Renunciar, irmãos. Quando eu falo o poder da renúncia, a gente fala, olha, eu poderia até pegar algo que não é meu. Eu poderia até xingar lá na avenida, quando o cara me trancou. Eu poderia até dar um empurrão naquela pessoa que ficou na minha frente na fila. Eu poderia não fazer nada disso, mas dentro do meu coração dar um berro, dar um grito, um xingamento bem daqueles palavrão assim, só para minha mente espairar assim, defasar um pouco aquela raiva. Eu poderia enganar, eu poderia mentir, eu poderia fazer qualquer coisa. E todos nós temos essas possibilidades. Mas você fala, não, eu renuncio a isso. Eu renuncio, Pai. Eu abro mão do mal, eu abro mão do erro, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão dos meus pensamentos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus princípios, dos meus valores. Se eles estiverem contra a palavra, eu abro mão, não quero mais. Ah, agora sim, nós estamos então nos baseando, nos fundamentando na palavra de Deus e não na nossa própria vontade, sentimentos, convicções. Isso é fácil? Hã? Sim ou não, irmãos? É difícil, né? Jesus comparou isso com dois homens. E eles iam construir uma casa. Cada um ia construir a sua casa. Um falou, olha, está muito difícil esse negócio de ter um solo rochoso ali. Eu sei que é firme, mas está complicado. Eu vou fazer aqui na areia mesmo. Então, quem já foi na praia sabe a molezinha que é você fazer um buraco na areia, né? Aí vai lá com umas latas de cimento e faz um alicerce na areia. Constrói a casa na areia. O outro levou talvez dias ou meses para quebrar a rocha, para cavar na rocha e fazer o alicerce da sua casa ali. O resultado vocês conhecem. Casa feita na areia, caiu. Não aguentou, não suportou quando vieram as chuvas. Mas a casa edificada sobre a rocha, veja, a casa, a vida edificada, não nos seus próprios pensamentos e vontades, mas na palavra de Deus. Agora sim, aqueles alicerces estão acomodados à rocha, ou seja, as suas vontades, as minhas vontades, nossos entendimentos acomodados dentro da vontade de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas eu pergunto, você já chorou por isso? Você tem chorado por isso diante do Pai? Precisa chorar às vezes. Você se dobra diante do Pai, pedindo para Ele, Pai, eu quero construir a minha vida nessa área sobre a rocha, Pai. Não sobre meus pensamentos tão volúveis, minhas vontades tão traiçoeiras, meus desejos, minhas fraquezas. Mas eu quero construir a minha vida sobre a firmeza da Tua palavra. E quando a gente quer mesmo, irmãos, a gente chora, a gente clama, a gente busca e Deus faz a obra na nossa vida. Então, meus queridos, tomar decisões por nós mesmos é caminho tortuoso. Cuidado, não te estribes nos seus próprios entendimentos. Mas vamos finalizar, vamos lá? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Fala para o irmão do seu lado, irmão, todos, de novo. De novo, né?
Percebe como Deus fala essas palavras muitas vezes? Todos os caminhos. Todos. Senhor, mas o Senhor fica repetindo toda hora isso? Para nos ensinar alguma coisa, né, irmãos? Irmãos, agora a vida continua, bola para frente, como se diz. Vamos deixar o passado no passado, amém? Amém, irmãos? As coisas velhas já passaram. Tem pessoas, irmãos, que não desfrutam de uma vida plena com Deus porque estão presos ao passado. Pessoas crentes. O passado, irmãos, não pode ser o nosso carrasco. O passado não pode ser o nosso coveiro. O passado tem que ser para nós uma série de lições que nós aprendemos para não cometer certos erros novamente. Quando o Senhor diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, o Senhor está dizendo para nós, irmãos, que haverão novas decisões, haverão novas atitudes. Veja, todos os caminhos. E não é contraditório dizer que só há um caminho que é Jesus. Nós estamos nesse caminho que é Jesus, mas quando diz aqui no plural todos os teus caminhos, são as diversas etapas e decisões e situações da vida. Vão surgir outras, irmão. Outras e outras e outras situações. E se o Senhor não estiver junto com a gente, não for reconhecido, apresentado, visível nesses caminhos, irmãos, significa que nós estamos novamente em caminhos tortuosos. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é simples. Não é difícil isso, perceber isso. Está de acordo com a palavra de Deus? Então Deus está nesse negócio. Já foi reconhecido. Mas se Deus não estiver presente em alguma decisão, irmão, não vá por esse caminho. Se você estiver diante de uma bifurcação, diante de algo importante para fazer, e tudo na nossa vida é importante, mas tem coisas que são mais determinantes do que outras. Há situações que podem mudar a nossa trajetória. E há outras situações que não mudarão já de imediato, mas poderão nos conduzir a isso. Então, se nós buscarmos reconhecer a Deus nas coisas pequenas da vida, quando chegarem as coisas grandes, nós reconheceremos. Mas se nós não o reconhecermos no dia a dia, nas coisas que julgamos pequenas, como a construção desse templo, cada tijolinho que foi colocado aqui pode representar uma decisão na nossa história. Será que quando vierem as grandes decisões, nós reconheceremos Deus ali? Irmãos, com Deus é tudo ou nada. Tudo ou nada. Quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Tinha um cântico dos vencedores, que muita gente não gostava, mas eu sempre amei aquele cântico. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. E tinha crente que ficava bravo. Que negócio vocês largar de vez? Mas é porque muitas vezes, irmãos, aquela pessoa que está meio assim em cima do muro precisa tomar uma decisão. Mas não é para largar de vez, né? Deus quer que a gente se apegue nele de vez. Nós não podemos ficar titubeando, irmãos. Com Deus é tudo ou nada e muitas vezes acontecem coisas que não deveriam acontecer. Quantas pessoas estão sofrendo, irmãos? As consequências de atos e decisões que fizeram, caminhos, né? Sem reconhecer Deus ali. Olha, é muito mais fácil reconhecer o que o cara da televisão falou. É muito mais fácil reconhecer o que a moça do jornal falou. O que a apresentadora ou apresentadora ABCD falou. Por exemplo, se sai daqui da igreja, toma Santa Ceia e vai ver pânico. O que adiantou? O que adiantou? Se deleitando no pecado? Se estribando no seu próprio entendimento? O Espírito Santo está feliz com isso ou é o Satanás que está feliz com isso? Deus fica de fora agora? Deus, o seu lugar é lá na igreja. Que Deus é esse? Reconhece em todos os seus caminhos, todos. Muitos irmãos caminham contrários mesmo à palavra de Deus. Não por um momento, mas por decisão voluntária, sabe? Isso é perigoso demais.
E existe aquela figura do lixo debaixo do tapete, né? Você vai colocando o lixo debaixo do tapete, até que vira uma lombada, uma bolota. Dali a pouco esse lixo vai se expandir para fora. Com muito cuidado, queridos, ter uma vida endireitada por Deus, veredas retas, é fruto da fé, renúncia e submissão a Deus. Amém, irmãos? Então, queridos, duas perguntinhas básicas. Desejamos que nossas veredas sejam endireitadas por Deus ou está bom do jeito que está? Eu peço, irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos incomode tanto, nos faça ver se tem alguma coisa para ser consertada e que a gente tome essa decisão. E a outra perguntinha é: existe alguém na face da terra que não precise se endireitar diante de Deus? Não existe, irmãos. Todos nós. Tem um cântico antigo também dos vencedores que diz: a começar em mim, Senhor, quebra corações. Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos que somos imperfeitos, somos pecadores. E nesse momento de Santa Ceia, Pai, nós queremos nos humilhar na Tua presença, dizendo, Pai, a começar em mim, começar em nós, na nossa própria vida, na nossa casa, quebra os nossos corações, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar o Teu caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a ter veredas retas e não tortas. Dá-nos uma fé irrestrita, uma fé totalmente derramada diante do Senhor, ó Pai. Dá-nos, Pai querido, um coração sensível à Tua voz, Senhor Deus. Dá-nos, Pai amado, decisões tomadas na Tua santa presença de acordo com a Tua vontade. Não nos estribando no nosso próprio entendimento, raciocínio, emoções, mas nos apoiando no Senhor, na Tua palavra. Pai querido, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo que vai acontecer daqui para frente, na nossa jornada, na nossa vida. E por favor, Pai querido, ajuda-nos também nessa hora de Santa Ceia, a tomar a ceia do Senhor com alegria, com reverência, com santidade. Pai querido, se alguém estiver agora atravessando aquele mar revolto, onde as ondas fazem o barquinho balançar, onde as ondas chacoalham, ó Deus, o nosso barco, e muitas vezes chegam a nos amedrontar. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar somente em Ti, porque o Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos governa, e nós temos certeza, Pai, que chegaremos no nosso destino final, guardados e amparados por Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ouvir mais um hino com o nosso coral, e em seguida nós passaremos para o momento da Santa Ceia.